Vem aí, Frequência Nobre, com eles, os nobres, Carol Nobre e Arthur Nobre. Vão fazer a festa da comunicação e aqui você vai conhecer detalhes dos entrevistados e entrevistadas. Esperamos por você! Boa noite! Eu sou a Carol Nobre. Eu sou Arthur Nobre. E hoje começa mais um episódio do meu, do seu, do nosso Frequência Nobre. E toda sexta-feira, às 19 horas, sai mais um episódio do nosso Frequência Nobre. Isso mesmo, e hoje nós trouxemos uma pessoa super especial. Mas antes da gente revelar quem é, já não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. É isso mesmo. Calma aí que a gente já vai acabar com esse mistério. Mas antes, a gente tá fazendo o nosso podcast em um lugar muito especial. A Carol vai falar um pouquinho mais. Nós estamos gravando Frequência Nobre aqui na Casa da Líria, um espaço maravilhoso aqui em Guarulhos, onde você pode expressar a sua arte. E os interessados, as informações estarão aqui na descrição. Vamos falar que a gente trouxe? Isso mesmo. Hoje nós trouxemos o Rafael. Rafael, é um prazer ter você aqui com a gente. Estou muito feliz. E aí, tá pronto para as perguntas? Estou pronto. Prazer é meu. Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Estou conhecendo já há alguns dias. Maravilhoso o trabalho de vocês, da Carolzinha. Então, parabéns, viu? Muito obrigada. E Rafael, como você era na infância? Você era mais tranquilo ou você já era cheio de energia desde pequeno? Não, eu era um menino tranquilo. Sempre gostei, assim, do meu cantinho, de ficar sozinho com os meus pais em casa, né? Tenho 2 irmãs mais velhas do que eu. Gostava mais de ficar na minha, mais tranquilinho. E na escola, qual era a sua matéria favorita? Ciência e Educação Física. A escola era bagunceiro. A minha matéria preferida na escola sempre foi geografia. Sempre gostei, desde criança. Sério? Sempre Ai, tive eu sou o facilidade. contrário. Não gosto tanto de geografia, não. Também não. Eu gosto não mais de sou muito português. Não, português, matemática, essas Eu coisas prefiro não eram matemática. meu forte não, mas geografia eu era bom. Quando você era criança, o que você sonhava em ser quando você crescesse? Quando eu era criança, eu lembro bem, eu queria muito ser motorista de ônibus, eu tinha essa vontade de ser motorista de ônibus. Nunca dirigi um ônibus na minha vida, acredita? Mas eu sempre tive essa vontade, até hoje eu tenho, né? E quando eu era criança eu falava pros meus pais, pai, quero ser motorista de ônibus, e nunca dirigi um ônibus na vida. E você sabe de onde surgiu essa vontade? De motorista de ônibus? É. Então, eu gostava, às vezes meu pai me levava pra passear e meu pai dirigia, né? Mas ele não gostava muito de dirigir. Então ele me carregava pra cima e pra baixo de ônibus, né? E eu ficava olhando o motorista dirigindo, às vezes eu ia na firma dele, onde ele trabalhava, ele voltava com o ônibus da empresa, e às vezes eu ia junto com ele, e achava aquele ônibus lindo, e ele me deu um ônibus de presente também, uma vez, quando eu era criança, que eu pedia pra ele, e pedi muito pra ele esse ônibus, ele me deu. E eu despertou o interesse, né? Mas aí depois foi apagando, né? Não se tornou mais um sonho, né? Deixou de ser um sonho. E tem alguma lembrança da sua época de aluno, lá da época de escola mesmo, que você leva pra vida? Até hoje. Na época de aluno, nossa, são várias, tantos anos. Eu acho que eu aprontava, fazia muita arte na escola, né? Então, assim, eu ia muito pra diretoria, porque eu fazia bagunça, as coisas que eu mais me lembro, né? A época que eu jogava bola pela escola, né? Que eu jogava futebol pela escola também, eu guardo muito carinho disso. Tenho no meu coração esses momentos, né, de atleta escolar. Qual foi o professor que mais te inspirou e por quê? Tá. Quando eu tinha 14 anos, mais ou menos 14 para 15 anos, foi quando eu comecei a jogar futsal pela escola, participar das equipes da escola, né? Futsal, atletismo. Eu tinha uma professora chamada Simone, né? Uma professora de educação física. E aí ela era, além de nossa professora, ela era nossa técnica, né? Do time, né? Então a gente ia treinar à noite na escola, né? A gente estudava de manhã ou à tarde, estudava e treinava à noite na escola. E aí a gente ia pro treino e ela incentivava muito, a gente não faltava. E ela me carregava para todo canto, para os outros times da escola, eu jogava futsal. E ela, por exemplo, tinha um time de handball, aí ela me chamava para acompanhar ela nos jogos, eu ia com o maior carinho. E isso foi fazendo eu pegar gosto e ela me inspirou demais. Até hoje ela
tá no meu coração. Se ela estiver vendo, a professora Simone, um beijo para ela. E quando você decidiu que queria ser professor de educação física? Eu decidi com meus 17 anos, foi tarde, porque eu tinha muita vontade de ser jornalista. Né? Foi meu sonho, assim, de adolescente, né? Comecei a me apaixonar muito por esporte. Quando eu tinha por volta de uns 11, 12 anos, assim, eu fiquei encantado por esporte. E lia tudo, comprava jornal, revista. Às vezes meu pai me dava o dinheiro para comprar o lanche da escola, eu gastava com jornal de esporte. Né? Hoje em dia quase não tem mais jornal de esporte, mas naquela época, assim, praticamente todo dia eu ia na banca de jornal, comprava um jornal de esporte, ficava lendo, acompanhando, porque na época não tinha internet, né? Então a gente acompanhava por jornal, revista, televisão. E aí eu queria ser jornalista esportivo, era meu sonho. E aí eu ficava pensando assim, para ser um bom jornalista esportivo, é necessário falar inglês, né? E até hoje eu tenho, né, muita dificuldade com a língua inglesa, né? Algo me trava, né, para falar inglês. E aí eu falei assim, não vou conseguir ser um bom jornalista sem ter o inglês. E o que mais que eu poderia fazer que eu gosto, já que eu gosto tanto de esporte? Aí veio a ideia, vou ser professor de educação física. Aí surgiu a ideia e eu tinha o sonho de trabalhar na escola onde eu estudava, né? Eu quero estudar para voltar aqui um dia nessa escola e ajudar a minha comunidade, ajudar os alunos de lá. E graças a Deus deu tudo certo, eu consegui. Né? Estudei lá há 11 anos e já trabalho lá há 21 anos. Olha, que Pois legal. é. E o que te motivou a entrar para a gestão escolar e se tornar vice-diretor? Vice-diretor da escola. Então, quando eu já era professor, surgiu a oportunidade de eu fazer um curso de gestão escolar, uma pós-graduação de gestão escolar. Feito isso, eu seria licenciado, né? Eu estaria licenciado para assumir esse cargo, né? Para poder trabalhar como diretor, vice-diretor, coordenador de escola. E aí surgiu pequenos convites para mim, na época, eu como professor. Rafael, você pode cobrir minhas férias? Algum diretor tirava férias, aí eu ia lá para cobrir um mês de férias dele. E aí eu ia aprendendo, eu aceitava os convites, tive experiências em outras escolas, né, além da minha. E fui aprendendo, até que no meio da pandemia, mais ou menos, o meu chefe hoje, né, o seu Wagner, me fez o convite para ser o vice-diretor da nossa escola. Né? Já se vão aí 4 anos. Foi difícil deixar de ser professor, né? De deixar de lecionar, deixar de ser professor, eu não vou deixar nunca. Mas eu aceitei um novo desafio, foi legal. E qual é o maior desafio de ser um vice-diretor de uma escola estadual hoje? São muitos, Arthur. O maior desafio hoje, por incrível que pareça, não são os alunos. Tá? Trabalhar com criança, com adolescente é maravilhoso. Tem suas dificuldades, lógico, né? A gente tem que ser um pouco firme, tem que ter muito amor pelo que faz e amor também pelas crianças e pelos adolescentes. Mas o mais difícil são os pais. Os pais são difíceis. Né? Minha mãe, ela é professora e ela me fala isso. Ela fala, né? Que a dificuldade hoje estão nos pais. Então, assim, os papais que estão vendo aí, as mamães que estão assistindo, vão procurar acompanhar mais os filhos na escola e não só cobrar a escola, né? Não só cobrar o profissional de educação. Trabalhar com criança é maravilhoso, mas lidar com determinados pais tem se tornado cada vez mais dificultoso, infelizmente. E qual é a parte mais gratificante desse trabalho? A parte mais gratificante é quando você vê algum aluno realizando o sonho deles. Né? Às vezes eu estou lá no meu Instagram, na internet, aí eu vejo algum ex-aluno meu se formando, né? Fazendo faculdade, se tornando dentista, não importa a profissão, mas me dá um orgulho muito grande. E mesmo que não faça uma faculdade, mas que forme uma família, que seja uma pessoa do bem, eu fico muito orgulhoso e muito feliz. Sempre mandando mensagem para eles, estou orgulhoso de você, né? Fico muito feliz com isso. Essa é a parte mais gratificante para mim de ser professor. E se você pudesse dar um conselho para quem quer seguir nessa carreira de educação física, qual seria?
Bom, primeira parte, né? Dedicação. Não só na educação física, na educação. Ser professor, né? É. Primeira parte, ser professor é difícil, tá? Ser professor no mundo inteiro não é fácil, é uma realidade mundial. O salário no mundo inteiro ele não é bom, tá? Em especial no Brasil é pior ainda. Então, a pessoa que vai ser professor, principalmente um professor na rede pública, ele tem que ter essa consciência, né, de que ele vai ter um salário limitado, de que ele não vai ser rico, né? O professor pode se tornar rico? Claro que ele pode. Mas eu acredito que a ideia central, a ideia inicial não seja essa, né? Ele tem que amar o que ele faz, tem que se dedicar nos estudos, se dedicar na faculdade, se atualizar sempre, né? Porque determinadas matérias não são ciências exatas, elas vão avançando com o tempo. A educação física é uma delas, né? Então, o esporte é uma ciência, né? A medicina, a saúde em geral é uma ciência que evolui muito. Então, o professor tem sempre que se atualizar. E o principal de tudo, não é nem o amor pela profissão, meninos. O professor ele tem que ter amor pelas crianças e pelos adolescentes. Quando o professor tem isso, junto com o talento que ele carrega, não tem como dar errado. E como foi esse momento de casar recentemente? Tem alguma história engraçada do casamento, da preparação? Ah, sempre tem. A Carol, minha esposa, né? Carolina. A gente casou faz 20 dias mais ou menos. Nós nos casamos. Recentemente. Nós namoramos aí quase 2 anos e decidimos nos casar. Foi muito legal a experiência, né? E espero que seja para a vida toda, o nosso amor seja eterno. A gente se gosta muito, se dá muito bem, se cuida muito. A gente assim, tem uma relação muito boa com os nossos filhos, né? Eu já tenho um filho, o Guilherme, de 19 anos. Ela tem a Larissa, de 14. Então, assim, eu tenho a Larissa como minha filha, ela tem o Guilherme como filho dela. E foi muito boa a experiência. Sim. E qual foi a viagem mais especial que você já fez com a sua esposa até agora? Com a minha esposa. A mais legal, eu gosto muito de viajar, hein, Nils? Fiquei sabendo, você já viajou pra vários lugares. Conheço bastante lugar legal, graças a Deus. A viagem mais legal que tive com a minha esposa foi agora, na nossa lua de mel. Foi pra onde? Nós fomos conhecer 5 países na Europa dessa vez, né? Ela já conhecia um e eu já conhecia o outro. Então era um sonho meu conhecer um deles, o que ela já conhecia, e era o sonho dela conhecer um que eu já tinha ido, né? Ah, que legal! Então nós fomos primeiro, nós passamos pela Alemanha, depois nós fomos para a Escócia, que eu já tinha ido, era uma vontade muito grande dela, de conhecer a Escócia. Ela gosta muito da série do Outlander, eu também. Quem acompanha, é uma série linda, né? Que mostra bastante cenários da Escócia. E desperta essa atenção mesmo, né? Então, assim, nós fomos para a Alemanha, para a Escócia, depois nós fomos para a República da Irlanda, depois nós fomos para a Irlanda do Norte, e depois nós finalizamos na Grécia. Foi a parte, eu acho, mais bonita da viagem. Nossa, que legal. Caramba. E o que você mais aprendeu sobre parceria e vida a dois nesses primeiros meses de casado? Primeiros dias. Nos primeiros dias, né? Mas a gente já tava já há alguns meses, né? Em torno aí de 4 meses já convivendo juntos, né? Na nossa casinha. Companheirismo é tudo, meninos. Cuidado, ajuda e principalmente compreensão, tá? Eu acho que quando um casal compreende o jeitinho do outro, saber que ninguém é igual a ninguém, que ninguém é de ninguém, também ninguém pertence a ninguém, você dando a liberdade pro outro, do outro pensar, do outro agir, e ajudando o outro, cuidando do outro, não tem como dar errado. Acho que a nossa receita, por enquanto, está sendo essa daí e está vendendo certo. E tem algum destino, algum lugar que vocês sonham conhecer juntos ainda? Tem alguns que a gente vem conversando, né? Que a gente mais quer ir pro Egito. Olha! A gente tem muita vontade de conhecer o Egito. Espero aí que nos próximos
próximos meses a gente consiga realizar esse desejo. E qual foi a viagem mais inesquecível da sua vida? Aquela que você conta pra todo mundo. Tá, então vamos lá. Eu já fui viajar muitas vezes sozinho, né? E agora a Carol é minha parceira de viagem, então eu vou falar duas, tá bom? Tá. Quando eu viajava sozinho, a viagem mais inesquecível que eu fiz foi pro deserto da Bolívia. Um lugar assim que o brasileiro ainda não conhece muito, não é um lugar tão longe daqui, é um lugar muito frio, mas assim, com paisagens incríveis. É um lugar lindo, a Bolívia tem uma cultura muito bonita, um povo muito acolhedor, um povo muito educado, que nos trata muito bem, que tem um respeito enorme pelo Brasil. Então recomendo para todo mundo conhecer a Bolívia, né? Eu fui para La Paz, que é a capital da Bolívia, uma das capitais, a Bolívia tem 2 capitais. Aí eu fui para La Paz e de La Paz eu fui conhecer o deserto da Bolívia. É uma experiência inesquecível. E que eu fiz com a Carol agora foi na nossa lua de mel, né? Acho que o ponto forte da nossa viagem foi na Grécia. A comida maravilhosa, os lugares lindos, né? Muita história, valeu muito a pena. E a mais perrengue, que deu tudo errado, mas depois virou história. A mais perrengue foi quando eu fiz algumas viagens durante a pandemia. E na pandemia, as pessoas não viajavam muito, né? Algumas companhias aéreas não estavam funcionando, havia muitas restrições nos aeroportos, você precisava fazer vários exames, usar máscara em todo lugar. E em uma dessas viagens que eu fiz na pandemia, eu fui para Machu Picchu, no Peru. Que legal, eu tava estudando sobre o Machu Picchu. A avó foi lá e ela É legal. verdade, a Boa, né, vovó pra mim. foi. É muito legal, é uma experiência, uma energia muito gostosa, né? Lá Então, aparenta ser muito bonito. é muito bonito, muito bonito. É um lugar milenar, né? Um lugar bem legal. Você fica imaginando assim como que as pessoas faziam tudo aquilo que eles fizeram, que ainda é conservado lá, sem a tecnologia de hoje, né? E Pois como é. aquilo tudo tá de pé, né? Eles colocavam as pedras uma em cima da outra sem cimento, né? Não tem nada colado nela. Eles cortavam as pedras direitinho, que até hoje não se sabe como eles cortavam, né? Porque não tinham faca, eles não conheciam o ferro ainda, né? Ferro, aço, metal, eles não tinham. Então eles lapidavam as pedras e encaixavam certinho uma em cima da outra. E aí nessa viagem, pessoal, o brasileiro não podia entrar no país, né? No Peru. Então eu não poderia ir direto do Brasil para lá. Eu tive que ficar alguns dias na Colômbia. Se eu ficasse, acho que era uma média de 15 dias na Colômbia, eu poderia ir para o Peru, né, para Machu Picchu. Então eu fiquei alguns dias na Colômbia, viajando pela Colômbia, e fui para o Peru. E aí eu enfrentei voo cancelado, tive que fazer vários exames, todo lugar que eu ia, desde restaurante até hotel, tinha que apresentar meu documento em todo lugar, porque eles não acreditavam que tinha um brasileiro lá, que eu estava lá de forma legal, né? Foi um perrengue interessante, serviu de aprendizado para mim, né? Mas assim, me assustou bastante em alguns momentos também, né? E essa viagem que você fez, você foi sozinho, né? Fui sozinho. Ai, Eu fui imagina. sozinho. E você é do tipo que planeja tudo ou gosta de viajar no improviso? Não, eu planejo tudo. Faço tudo por minha conta, assim, eu não contrato nenhuma agência para fazer minhas viagens não, tá? Então assim, eu estudo bem o local. A viagem começa, para mim, quando você procura um destino para ir. Eu vou fazer uma viagem em tal mês. Então agora eu vou imaginar para onde eu vou. Começo a pesquisar, decidir para onde eu vou. Então eu vou pesquisar os preços, vou estudar os mapas do lugar, os hotéis, perfeito. Como eu vou me locomover, né? Então eu vou procurar um hotel num local mais centralizado, que dá para me locomover melhor, né? Vou saber os preços, se é viável. Muita coisa para pensar, porque você vai para um lugar distante, então. Então se eu compro uma viagem para daqui 6, 7 meses, ela leva todo esse tempo de pesquisa, de estudo para chegar lá e você já está sabendo tudo perfeito. Tá tudo certinho, não tem erro. Sim. E qual país ou cidade você acha que todo mundo deveria conhecer pelo menos uma vez? Das que eu conheço, tá? Eu acho que todo viajante, todo mundo que tem vontade de viajar para fora do Brasil, eu aconselho assim, que a primeira viagem seja para Buenos Aires, aqui na Argentina. Eu já fui 11 vezes para Buenos Aires, eu gosto muito, mas a comida é muito gostosa. Percebi.
E assim, para você conhecer um local fora, né, para saber alguns esquemas de viagem, é interessante você ir para Buenos Aires, né? Eles já estão bem acostumados com brasileiros lá, é legal, e é uma cidade muito gostosa e acolhedora. Agora, no mundo todo, um lugar que eu aconselho todo mundo aí, eu acho que é Roma, na Itália. Você já foi pra Roma? Já fui pra Roma, muito bonito, muita história, todo lugar que você olha assim tem história, muito Meu avô legal. já foi, não já? Minha Minha avó já foi. Já foi Minha pra avó Roma? também, já Ah, viajou ela pra deve ter vários histórias lugares. incríveis. Minha também. avó também já viajou pra vários lugares, minha É. avó gosta. Já foi pra Machu Picchu também. Que legal. Quero conhecê-la. E já aconteceu alguma situação engraçada com seus alunos que você nunca esqueceu? Engraçada com os meus alunos. Vou contar uma, vai. Eu tinha um trabalho com esporte na escola, né? Quando eu era professor de educação física na escola. E aí eu tinha um time de futebol muito bom, de futsal, perdão, muito bom. E nós fomos campeões aqui em Guarulhos e conquistamos o direito de representar Guarulhos no interior de São Paulo, né? Era um campeonato estadual entre escolas e aí nós fomos jogar as finais no interior. Então eu passei mais ou menos uns 10 dias com os meus alunos. E lá no interior, na cidade de Presidente Prudente. E era um calor muito forte e a gente estava indo bem, até que no meio do campeonato nós perdemos um jogo importante. E aí eu tinha um aluno chamado Daniel. O Daniel, ele era muito talentoso para jogar futebol, muito talentoso mesmo. Foi o melhor jogador que eu tive até hoje. E além de hoje ele é muito meu amigo, né, o Daniel. Ele deve estar com seus 22, 23 anos, é um excelente menino. E só que ele era muito arteiro, o Daniel. Quando nós perdemos esse jogo, né, a gente estava longe da nossa casa, estava com saudade das nossas famílias, né, eu com os outros alunos, estava o professor Jefferson também me acompanhando. E quando nós perdemos esse jogo, eu esperava do Daniel que ele tivesse uma atitude mais madura naquele momento. E ele não teve, nós fomos pro nosso local de descanso, né, e ele começou a fazer algumas brincadeiras lá. E eu sempre fui muito bravo no meu trabalho, muito sério, muito bravo, rígido. E eu dei uma bronca muito pesada nele. Todo mundo ficou assustado, né? E ele ficou assim, bem abatido com aquilo nos primeiros momentos. Só que depois, eu acho que ele amadureceu muito em questão de horas, né? Então ele foi descansar, foi deitar, colocou a cabeça nele no lugar. E voltou, retornamos para o próximo jogo, ele retornou já com uma outra postura. E aí levou a gente até a final do campeonato. Hoje a gente dá muita risada disso e os meninos caçoaram muito dele depois, né? Que tudo passou, então levaram tudo na brincadeira. Mas na hora foi bem sério. Se tornou algo engraçado, porque hoje eu levo como algo engraçado, foi divertido depois, né? A brincadeira dos meninos. E se pudesse escolher uma música para ser a trilha sonora da sua vida, qual seria? Ah, meninos, eu acho que uma música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Eu gosto demais dessa música. Não é minha música preferida, mas gosto muito de escutar e eu acho que tem tudo a ver comigo. Que hábito ou mania sua que quase ninguém sabe? Habitomania? Eu gosto muito de cozinhar. As pessoas mais próximas só que conhecem isso, né? Desse meu lado aí de cozinheiro. Sou um bom cozinheiro. E além de cozinhar, você tem algum talento escondido que nunca contou pra ninguém? Talento escondido. Eu acho que eu canto muito bem. Não, mentira, eu não canto nada. Não tenho, meninos. Não tenho nenhum talento escondido, não. Eu acho que eu não tenho. Eu aprendi a falar espanhol sozinho, é uma coisa que eu me orgulho muito. Mas também viajando pra 17 países diferentes. Pô, eu comecei a Você já aprender. foi pra quantos países? 17? Não, não acho que tem um número alto. 29 países. O Arthur chutou o número alto. 29 países. Se ele foi Por 11 enquanto. vezes só pra Buenos Aires. 29, alguns eu repeti bastante, né? Buenos Aires eu repeti 11 vezes, eu já fui 3 vezes à Colômbia, fui
3 vezes ao Chile, 3 vezes ao Uruguai. Ai, eu tenho muita vontade de ir pro Chile. Por causa da neve, né? Tenho E vontade de qual que conhecer é a sua a neve. meta de país? Você, tipo, tem uma meta? Não tenho uma meta, assim, eu tenho... Quero chegar assim... Quero conhecer 50% do mundo. Eu queria conhecer 50 países pelo menos. 50 países. Aí nos próximos 10 anos eu acho que eu vou conseguir, se Deus me abençoar. Então eu você vou tem conseguir. muito carimbo no passaporte, Tenho, né? menino. Só que, Carol, meu passaporte venceu agora. Aí eu tirei foto, até postei no Instagram, né? Ele venceu, eu tirei foto de todos os carimbinhos. Eu tenho que entregar quando tem que renovar, né? Eu tenho que devolver ele pra Polícia Federal Ai, pra que tirar dó. um novo. É, então foi a última viagem que eu fiz com ele. É uma pena, Ai, não posso guardar. Só com foto. E o que você ainda quer conquistar na sua carreira dentro da educação? Tá. Nada material, tá? O que eu tenho vontade é de sempre tornar a comunidade onde eu trabalho, né? Eu tenho vontade de me aposentar na escola onde eu trabalho. Eu não sei se vai ser como vice-diretor, como diretor ou como professor. Isso não me importa. Onde eu estiver, eu pretendo sempre fazer um bom trabalho. Mas a minha meta, o meu sonho lá é ajudar os nossos meninos, ajudar os nossos alunos. Seja com conselho, seja com a educação de qualidade, educação de excelência, dando um rumo para o aluno. Então, minha meta é essa, ajudar a maior quantidade de adolescente possível. E você se vê algum dia como diretor da escola ou até algo maior? Me vejo sim, eu não sonho, não é algo que eu sonho, tá? Principalmente mais do que diretor de escola, não almejo isso. Mas se for para somar um dia, eu posso ser diretor da escola, sim. E se você pudesse deixar uma mensagem para a versão mais jovem de você mesmo, qual seria? Versão mais jovem, tenho 42 anos, hein? Tenho bastante história. Uma mensagem para você lá do passado. Eu acho, meninos, que eu diria assim pro Rafael, Rafinha. Rafael, faça suas escolhas com mais calma, com mais tranquilidade. Não tenha tanta pressa das coisas. Isso eu diria pra mim, mais jovem. E ó, agora a gente vai colocar aqui na tela algumas fotos. E você fala pra gente onde você tava, como você tava se sentindo. Contar um pouquinho da história das fotos? Isso, contar um Tá pouquinho. bom. Tá bom? Esse lugar foi agora, em Atenas, né? Não, na Grécia. Ah, fiquei sabendo que você sempre vai nos estádios dos lugares. Fiquei sabendo bastante de você. É um dos meus sonhos, assim, toda viagem que eu faço eu quero conhecer um estádio. Esse estádio aqui eu julgo como ele sendo o maior templo do esporte do mundo, tá? Foi aqui que foi realizada a primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1896, lá em Atenas, tá? Então, aqui foi realizada a primeira Olimpíada, né? Tem a pista de atletismo. É Até na Grécia, diferente, né? na Grécia. Ela tem um formato diferente das pistas de atletismo de hoje. E ela realizou também, ela abrigou também a Olimpíada de Atenas também. Atenas realizou duas Olimpíadas, a de 1896 e a de 2004, né? Para quem, os mais velhos que vão assistir, quando um brasileiro estava correndo a maratona e uma pessoa segurou. O brasileiro estava ganhando a maratona, né? Ele ia conquistar a medalha de ouro. E uma pessoa que estava na rua segurou o brasileiro para atrapalhar ele. E ele conseguiu se soltar. Teve um rapaz lá, um senhor que ajudou ele a se soltar. Ele continuou correndo e ganhou a medalha de bronze. Aí a chegada foi aqui nesse local também. Então foi uma emoção muito grande estar aqui. Todo de mármore, ele é muito bonito. Um lugar especial. Aqui eu com a Carol. Agora na nossa lua de mel. Esse local é um local de filmagem do Outlander. Para quem assistiu Outlander, esse é o castelo, o nome real dele é Castelo de Dome. Ele foi local de filmagem do clã... Poxa vida, me fugiu o nome do clã agora. Não é do Fraser, é do parente do Jamie Fraser, né? Esqueci agora o nome do clã. Mas ele foi um local de filmagem lá do Outlander. Aqui foi no estádio Azteca do México. Eu tinha muita vontade de conhecer esse lugar. Me traz boas lembranças. Aqui foi no estádio
de Montevidéu, estádio Centenário de Montevidéu. A primeira Copa do Mundo, a primeira final de Copa do Mundo, Uruguai e Argentina, foi realizada aqui nesse estádio. Olha. E aqui foi a realização do meu maior sonho até hoje, né? O maior sonho que eu realizei na minha vida. Conhecer a cidade em si, mas era conhecer esse estádio, né? O estádio de Wembley, na Inglaterra. Olha, que legal. Lá em Londres. Isso é Paris, né? Ai, gente, que chique. Bem legal a cidade também. Muito cheia a cidade, mas é gostosa pra caminhar, pra passear, muito bonita. Aqui em Machu Picchu, né? Pode ver que não tinha muitas pessoas, né? Uma época de A minha pandemia. avó tirou uma foto bem aí. É, né? Aqui é o local de que todo mundo quer tirar uma foto que vai lá, né? Eu tive que tirar a máscara rapidinho, né? Só pra tirar essa foto, depois eu tive que colocar a máscara de novo, né? Não podia entrar lá sem máscara, não. Ai. Que é um dos jogadores que eu mais admiro, né? Uma das vezes que eu fui para Buenos Aires, né? No próximo ao estádio do Boca Juniors. Ele já falou quem é. É o Diego Maradona. Eu gosto muito do Diego Maradona. Que é na época do meu trabalho, né? Na escola, eu tinha um trabalho voluntário com os meus alunos. Então, foi uma promessa que eu fiz antes de ser professor, que quando eu me tornasse professor, realizasse o sonho de ser professor, eu teria um trabalho voluntário com meus alunos no esporte. Então, na hora que eu saía da escola, e os alunos também, na hora do meu almoço e depois eu ficava na escola para dar treinamento. Então, aqui eram duas equipes minhas, uma equipe feminina, que nós fomos campeões aqui em Guarulhos de futebol, e aqui de futsal. Também com os meninos, o professor Jefferson, o diretor da escola estava lá atrás, alguns professores. Estava bem cheio o ginásio nesse dia, torcendo pra gente. Aqui é minha família. A minha esposa Carol, meu filho Guilherme, a Larissa e o meu cachorrinho, o Nino. O primeiro cachorro que eu tive na minha vida, eu sou encantado com ele. Tive quando eu era criança, né? Mas agora a Carol adora animal, né? Tive que adotar um A Nino gente também, a gente tem um Yorkshire. Ah, que legal. E você, sendo professor de educação física, eu acredito que você já ter jogado ping-pong ou tênis de mesa. Bastante. Jogou? Sim, Você você sabe que a bolinha vai e volta rapidinho. Bem rápido. É bate e rebate. Isso mesmo. E agora a gente vai fazer algumas perguntas pra você. E você vai ter que responder bem rápido, que não é a bolinha faz. A gente pergunta e Rapidinho. você responde. Com uma palavra só ou não? Uma palavra, Uma palavra. se não der rápido. Tá bom. Vai, rapidinho. vamos lá. Doce ou salgado? Salgado. Praia ou campo. Praia. Filme ou série? Filme. Comer ou dormir. Comer. Um medo. Medo. Medo de cobra. Uma pessoa que você admira. Uma pessoa que eu admiro é um senhor que se foi, chamado José Mujica. Seu prato favorito? Churrasco e pizza. Dois. Um defeito que você precisa melhorar. Sou muito nervoso, então preciso ser mais calmo. E uma qualidade sua? Uma qualidade, eu tenho o hábito de escutar bem as pessoas. Um lugar do mundo que tem vontade de conhecer ainda. O Egito. Um passatempo favorito? Assistir futebol na televisão. Talento que você tem ou gostaria de ter. Um talento que eu tenho, eu sou muito bom professor, acho que eu sou um excelente professor. E eu gostaria de ter o dom da música, mas não tenho. Música favorita? Música favorita? Música se chama Gimme Shelter, dos Rolling Stones. Um sonho. Um sonho? Ver uma baleia orca no mar. O que é felicidade pra você? Ser feliz é ser uma pessoa realizada. Você coloca metas e vai conseguindo as suas metas, independente qual seja. Pode ser algo muito caro, muito barato, que envolve dinheiro, que não envolve. Alcançar as metas. E pra finalizar, deixa uma mensagem para todos que estão nos assistindo para essa câmera aqui, ó. O público infantil, principalmente, né? Que é o público de vocês. Meninada, siga sempre o caminho do bem, escutem sempre os pais de vocês, os professores, tá bom? E segue o Arthur e a Carol aí no podcast deles, tá bom? Isso mesmo. Ó, Rafa, é um prazer ter você aqui com a gente. Foi. O Passou episódio muito passou rápido. tão rápido, de tão legal que foi. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final.
Muito obrigada e beijo! Valeu, pessoal. Beijo. Boa noite.